Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Dorival e nós estamos aqui discutindo sobre nutrição animal. Essa playlist especificamente é uma playlist um pouco mais avançada, inclusive com uma abordagem mais bacana do que as playlists anteriores. Nessa daqui nós vamos explorar o tema de nutrição animal utilizando problemas para que a gente possa aprofundar os conceitos. Eu recomendo que antes de estudar ou verificar os temas nessas playlists, dê uma passada nas nossas playlists de nutrição básica e de alimentação básica. O link está aqui na descrição do vídeo. Outra coisa também é pedir para que, se vocês virem valor aqui no conteúdo proposto, por favor, curtem e compartilhem para que outras pessoas que tenham interesse no tema também possam ter acesso a ele. Bem, nós vamos abordar o tema de nutrição animal, especificamente a temática de motilidade do trato gastrointestinal, e nesse contexto nós iremos utilizar problemas propostos. Então vamos ao problema. Os gatos eles são carnívoros verdadeiros e essa característica indica um intestino grosso, curto. Nesse contexto, a inclusão de fibra na dieta de gatos, geralmente legumes e verduras cruas, conforme recomendação da alimentação natural, ela é uma abordagem nutricional. E ainda, quais são os impactos da inclusão dessa fibra no trato gastrointestinal dos animais? Então, pessoal, avaliando este problema de uma chave de motilidade do trato gastrointestinal, quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração? A presença de fibra em uma dieta onde o trato gastrointestinal do animal é curto, tá certo? E a pergunta principal é: quais são os impactos dessa fibra em um trato gastrointestinal curto sobre o funcionamento desse trato gastrointestinal? E ainda a pergunta de que se a fibra ela vai ter um objetivo nutricional. Então vamos lá. Avaliação da inclusão da fibra em um animal do trato gastrointestinal curto. Qual o impacto dessa fibra no funcionamento do trato gastrointestinal desse animal e também se ela vai ter um impacto nutricional. Então vamos tentar esmiuçar um pouco esse problema. Pessoal, o primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração é o efeito da fibra em associação com o trato gastrointestinal do animal. Primeira coisa que a gente precisa lembrar em relação ao trato gastrointestinal e a interação desse trato gastrointestinal com a fibra é que nesse trato gastrointestinal existe o tecido muscular, a serose, a submucosa e a mucosa, né, que são as camadas teciduais aí que compreendem a histologia, né, o tecido do trato gastrointestinal, e que existe uma ampla associação entre a resposta do trato gastrointestinal no que diz respeito à sua motilidade e as condições do lumen do trato gastrointestinal. Então a motilidade do trato gastrointestinal está amplamente associada às condições de lumen. E o que é que a fibra tem a ver com essas condições de lumen do trato gastrointestinal? Então vejamos, a presença de fibra no trato gastrointestinal, ela apresenta duas influências importantes sobre a natureza, né, o tipo de lumen do trato gastrointestinal. Nós vamos ter a fibra, que também recebe um outro nome quando da dieta, né, dos animais, ela vai receber o nome de polissacarídeos não amiláceos, tá? Os PNAs. E esses PNAs eles vão apresentar-se em duas proposições, né? No que nós chamamos de PNAs solúveis, tá certo? E os PNAs insolúveis. Então, qual é a principal diferença, né, desses PNAs solúveis e dos PNAs insolúveis? Eles vão alterar a natureza do lumen, do conteúdo do lumen do trato gastrointestinal. Olha que coisa importante. Aqui a gente já começou a convergir. Nós temos que a motilidade do trato gastrointestinal pode ser influenciada pelas condições do lumen do trato gastrointestinal. Então existe um feedback, um processo de feedback, onde as condições de motilidade do trato gastrointestinal elas são influenciadas
pelo lúmen do trato gastrointestinal. E nós temos aí a alimentação, no caso a fibra especificamente, com duas naturezas, né, de polissacarídeos não amiláceos, aqueles polissacarídeos não amiláceos solúveis e os insolúveis. Bem, nós vamos focar na questão dos polissacarídeos não amiláceos insolúveis. Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, lá no problema proposto, são inseridos verduras e legumes crus. E a principal componente desses verduras e desses legumes crus são parede celular. A parede celular dos vegetais ela vai ser composta especificamente por celulose, por hemicelulose e por lignina. Pessoal, a celulose e a hemicelulose, eles são carboidratos que compõem a natureza lá dos PNAs insolúveis. E o que a presença de celulose e hemicelulose tem a ver com a motilidade do trato gastrointestinal? Pois é, a presença da celulose e da hemicelulose podem influenciar na motilidade do trato gastrointestinal a partir do seguinte mecanismo. Como vocês devem lembrar, pessoal, o trato gastrointestinal dos animais ele vai apresentar uma camada de serosa, né? Vamos começar de dentro para fora. Uma camada de mucosa, tá certo? E essa camada de mucosa ela vai ser circundada por uma camada de submucosa. E aqui é que fica interessante, uma camada muscular e depois uma camada de serosa, mais externamente. Por que é que eu estou relembrando para vocês a natureza, né, da organização da histologia do trato gastrointestinal? Simplesmente porque essa camada muscular aqui, ó, que ela está representada, ela está toda inervada por neurônios, que nós chamamos de plexo mioentérico, e esses neurônios eles apresentam mecanorreceptores que são sensíveis à pressão e ao estiramento. Então imaginem vocês que por ocasião da presença de fibra aqui no lúmen do trato gastrointestinal dos felinos, logo um trato gastrointestinal que não é acostumado rotineiramente a apresentar grande quantidade de fibra insolúvel, de PNA insolúvel, a presença dessa fibra aqui vai distender a parede do trato gastrointestinal e com isso estimular os mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores então eles vão produzir uma substância chamada de acetilcolina, e essa acetilcolina então ela vai promover uma sensibilização do tecido muscular aqui dessa região. Essa sensibilização desse tecido muscular dessa região vai fazer com que esse tecido ele se torne mais suscetível a fazer um processo de despolarização completa da sua membrana. E aí, para isso, vocês precisam lembrar que existe uma despolarização parcial, que é chamada de onda lenta, e uma despolarização completa, né, que pode ser facilitada, essa despolarização completa, por uma sensibilização prévia da célula muscular pelo neurotransmissor da acetilcolina. Então essa acetilcolina ela vai sensibilizar as células musculares, e por ocasião da passagem da onda lenta então sobre essas células musculares elas vão despolarizar completamente a membrana e elas vão contrair. Essa contração, então, é o que vai ser uma contração que pode ser uma contração propulsiva, né, uma motilidade, uma contração propulsiva, então uma contração não propulsiva, uma segmentação. Bem, se espera que a presença de fibras, né, constantemente, por elas não serem digeridas no trato gastrointestinal, ao longo do trato gastrointestinal, elas promovam esse efeito de aceleração dos processos de contração e de motilidade do trato gastrointestinal. Isso tem que ficar claro para vocês no seguinte aspecto, tá, pessoal? Essas fibras elas não vão ser digeridas no trato gastrointestinal, então vão passar pelo estômago, depois pelo intestino delgado e vão chegar lá no intestino grosso, e elas vão apresentar o mesmo volume, talvez até um pouco mais de volume pela condição da hidratação, mas elas não vão ser digeridas. E o que vai acontecer é que ao longo desse compartimento elas vêm sistematicamente estimulando as células musculares da parede do tecido
entérico, né, intestinal, gástrico, ela vem estimulando a parede desses órgãos para que haja então um processo estimulando os mecanorreceptores para se tornarem sensíveis para esse processo de motilidade. Então, qual o impacto, né, da presença de fibras na dieta de felinos que tem um trato gastrointestinal curto? O que vai acontecer é uma aceleração do processo de peristalse. Então, esses animais vai haver um aumento do processo de peristalse e um aumento da motilidade do trato gastrointestinal, dado a digesta, né, apresentar uma grande quantidade de polissacarídeos não amiláceos insolúveis. Então, a presença desses polissacarídeos não amiláceos insolúveis promoverá uma aceleração da motilidade do trato gastrointestinal do que ocorre normalmente nesses animais. E aí, o que é que a gente pode esperar em relação à questão nutricional, que era outra parte da questão do problema, né? Se a fibra ela vai ter uma função nutricional. Bem, as fibras elas não vão ser degradadas no trato gastrointestinal dos felinos, elas podem, alguma parte dessa fibra então ser fermentada por alguma população microbiana lá no intestino grosso, e essa fermentação ela poderá gerar alguns ácidos orgânicos, algumas vitaminas, alguns aminoácidos, alguns peptídeos ativos, e isso pode influenciar positivamente o trato gastrointestinal desse felino. Então, a função nutricional ela está mais associada a uma função que nós chamamos de nutracêutica ou funcional da fibra, né? Então, a fibra, além de aumentar o grau de hidratação das fezes, além de aumentar a motilidade do trato gastrointestinal, aumentar os movimentos propulsivos, ela também será um local onde a gente vai ter, então uma maior motilidade do trato gastrointestinal, e essa maior motilidade do trato gastrointestinal vai gerar maiores movimentos propulsivos. Então, questão nutricional da fibra, né? Aspecto nutricional da fibra. Essa fibra ela não vai ser digerida, ela não vai gerar energia para o felino, mas ela poderá ser fermentada por alguma população microbiana no seco desse animal e no cólon curto desse animal. E essa população microbiana então pode gerar alguns ácidos graxos, alguns aminoácidos, alguns peptídeos, né? E esses ácidos graxos, aminoácidos, peptídeos podem estimular positivamente a mucosa do trato gastrointestinal, a resposta imunológica do animal, né? Pode combater populações, eventualmente bactérias oportunistas. Então, ela não tem uma função de fornecimento de energia ou de proteína, mas ela tem uma função de promoção de saúde de trato gastrointestinal. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui o efeito da presença da fibra na motilidade do trato gastrointestinal, e qualquer dúvida ou questionamento, né, podem deixar os comentários aqui embaixo para que a gente consiga dialogar com vocês e chegar a uma explicação mais ampla. Muito obrigado!